Chega mais que a história de hoje é polêmica. É sobre crime, sobre roubo, sobre duas amigas que eu posso dizer aqui que se especializaram na arte de roubar. Não tô falando de coisa pequena não, tô falando de $100 mil e de um jeito que vocês não vão acreditar. Quer escutar a sua história aqui? Manda pra gente. Eu posso contar falando o seu nome ou de forma anônima, você escolhe. Nosso WhatsApp tá aqui na descrição desse episódio. Se gosta de escutar, curte, compartilha, aciona o sininho, tanto no YouTube quanto no Spotify, para receber a história assim que ela foi publicada. E comenta, porque eu leio tudo, tá? Antes da gente começar, temos uma publi. Aqui no podcast História de Imigrante, a gente sempre fala sobre a importância de fazer terapia para a gente conseguir se entender. Mas eu sei que pagar um terapeuta não é barato, principalmente um terapeuta bom. Mas olha só, existem outras formas da gente se conhecer. O curso Encontrando o Seu Centro, da Regina Janete, é uma delas. Ele ajuda a gente a entender as nossas inseguranças, a raiz da ansiedade, do estresse, não só entender, como também lidar. Tem aulas gravadas e ao vivo também com a própria Regina. E todo um acompanhamento em grupos de WhatsApp. Isso é legal, porque é uma oportunidade de conhecer pessoas que estão na mesma vibe que a nossa. No caso aqui, essa vontade de se descobrir. É legal conhecer gente que está na mesma frequência. Fica, acho que, mais fácil lidar com as nossas dores, sem medo de ser julgado. É isso, curso Encontrando o Seu Centro. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Vilmara e da Denise. Meninas. Bom, a história é das duas, mas quem me contou foi a Vilmara e ela já começou o papo comigo falando assim: minha história é para rir e para chorar ao mesmo tempo. Vou falar um pouquinho de quem são as duas antes de dizer o que elas aprontaram. Nossa história começa no Brasil. Vilmara era casada há 15 anos quando o marido dela resolveu que estava na hora de arrumar uma novinha. Vilmara pediu o divórcio e ainda botou o ex na justiça. Escuta isso. Vilmara alegou lá no processo de separação que foi lesada nesse casamento, que todo mundo sabia da traição, menos ela, e falou não sei mais o que. Só sei que a Vilmara ganhou uma indenização de R$25 mil. Ela pegou essa grana e aplicou para o visto para os Estados Unidos. Chegou lá no cônsul, contou aí a história do casamento, falou que estava com raiva e que queria ir para lá gastar toda essa grana. Isso foi em 2009. Hoje esse valor seria algo como R$67 mil, uma grana, pois o cônsul aprovou o visto e Vilmara partiu aos Estados Unidos. Agora que a gente já conhece um pouco da Vilmara, bora saber quem é a parceira de crime, a Denise. Denise também morava no Brasil, tinha mais de 20 anos de casada e desde o primeiro dia de casamento ela queria o divórcio. A vida dela era falar para o marido que queria se separar, mas separar que é bom mesmo nada. Guarda essa informação que vai ser importante lá na frente. Denise vivia de uma pensão e era uma pensão por invalidez por causa de um problema na coluna. Só que teve uma troca de governo lá no Brasil, eles revisaram as pensões e cortaram o benefício de um monte de gente. E Denise foi uma delas. Ela rodou, ficou sem o dinheiro. Sem grana, o que ela fez? Botou uma pilha no marido, nos filhos. Vamos embora para os Estados Unidos, vamos ganhar dinheiro lá, porque aqui não tá dando não. E assim foi. Isso foi por volta de 2018, 2019. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Vilmara casou com um americano, teve uma filha, conseguiu o green card, começou a trabalhar na faxina, se separou, casou com um brasileiro e se mudou para uma cidadezinha pequena. Ela foi viver num lugar onde ela não conhecia ninguém. A Vilmara precisava de alguém para ajudar na faxina e publicou um anúncio no grupo de WhatsApp de brasileiros lá da região. Já a Denise, ela chegou nos Estados Unidos e foi buscar trabalho. Ela entrou num grupo de WhatsApp e viu um anúncio, o anúncio da Vilmara. É aqui que Vilmara e Denise se conhecem e é aqui que nasce uma amizade. Eu diria que o laço que elas criaram foi um laço assim de fraternidade, foi tão forte que elas chegaram a pensar que estavam acima da lei. Vilmara, como eu disse, trabalha com faxina e a Denise virou assistente dela.
As duas trabalhavam juntas, saíam juntas, fim de semana estava uma na casa da outra, as famílias ficaram amigas, era como se fosse uma alma gêmea da outra, coisa de outro mundo, BFF total, best friend forever. Vilmara era muito presente na igreja que ela frequentava. Era dessas que cantava, fazia lá a parte das orações, do louvor, da organização geral do lugar. Daí, quando ela conheceu a Denise, ela levou a amiga para a igreja também, apresentou a Denise para o pastor e para todo mundo lá. Então, até no culto, elas iam juntas. Bom, já deu para entender que elas viraram unha e carne, né? E aí, qual que era a rotina delas? Elas saíam cedo para trabalhar, terminava ali no meio da tarde, antes de ir embora, cada uma para sua casa, elas passavam em lojas para comprar uma coisinha aqui, outra ali. Até aqui, tudo certo. Só que um dia, Denise pegou um produto, trocou a etiqueta e passou esse produto desse jeito no caixa. Foi assim, ela pegou uma blusinha de $10 e pegou o preço de uma coisa mais barata, colocou em cima junto com o código de barra. Daí na hora que foram passar no caixa, elas foram naquele caixa eletrônico automático que você mesma é que passa suas compras. Vilmara foi assustada, mas sabe quando dá aquele friozinho na barriga de excitação? Pois é, as duas estavam se tremendo, mas foram. Passaram no caixa e tudo certo assim. Ninguém desconfiou, as câmeras, claro que estava tudo cheio de câmera, né? Pois é, ninguém viu a troca das etiquetas. Quando saíram da loja, as duas respiraram fundo, aliviaram a tensão e deram risada. Passou, ninguém viu, adrenalina a mil. Meninas. Bom, outro dia, fim de expediente, lá foram elas de novo, foram em outra loja. Desta vez, elas pegaram mais coisas. Pegaram roupas, coisas de casa, de decoração, aquelas máquinas de fazer misto quente. Trocaram algumas etiquetas, passaram no caixa eletrônico, segurança não desconfiou. A pessoa que fica auxiliando ali no atendimento também não. Se as câmeras pegaram alguma coisa, a gente não sabe. Mas quem fica lá monitorando não viu nada. Saíram da loja daquele jeito, respira fundo, risada, adrenalina a mil. Vilmara e Denise foram tomando gosto pela brincadeira. Todo dia dava uma passadinha aqui, outra ali. Teve um dia que elas pegaram uma furadeira, isso mesmo, uma furadeira de parede de $300 e colocaram uma etiqueta de 50 centavos, porque tem dessas. Elas foram se profissionalizando. Como elas viam que ninguém pegava mesmo, elas descobriram uns potinhos, umas cumbuquinhas que custavam 50 centavos. Aí elas pegavam a etiqueta desses potinhos e pregavam nas coisas mais caras. Elas fizeram isso com uma furadeira que custava $300 e pagaram 50 centavos. Daí pra frente, ninguém mais segurou essas duas. Aí você me pergunta, era sempre na mesma loja? Eu respondo, não. Até isso elas pensavam. Elas já iam para as lojas sabendo que iam aprontar. Era o que podemos dizer de crime premeditado. Elas escolhiam a vítima, no caso, as lojas de grande departamento, tipo grandes mesmo, eu não vou falar os nomes aqui, mas aquela que tem um alvo vermelho no mercado, que é de Marte, até lojas de segunda mão viraram alvo da dupla. Vocês já ouviram falar de uma loja que vende as coisas de segunda mão e doa renda para veteranos de guerra? Pois essa também virou palco do espetáculo da dupla. Elas trocavam as etiquetas por onde passavam. Podemos chamar a dupla aqui de serial stealer. Tinha vez que elas mudavam a estratégia. Em vez de trocar as etiquetas, elas enrolavam uma roupa dentro da outra e na hora de passar nos caixas, elas passavam uma etiqueta só. Aí, em vez de pagar, $5 numa camiseta, elas pagavam um. Nesse caso aqui, só funcionava porque era roupa, coisa de casa não dava para colocar um dentro do outro. E o negócio foi evoluindo e rolou uma divisão de tarefas. Denise trocava as etiquetas, Vilmara passava no caixa. Elas chegaram a fazer uma compra de eletrodomésticos, panelas, esse tipo de coisa, uma compra que encheu 3 carrinhos. Se fosse somar tudo, eu quero dizer, o valor real que estava na etiqueta verdadeira, o total seria aí uns $1.000, mas elas pagaram 15.
$15. Vocês entenderam essa matemática? Se fosse o valor real, seria $1.000, mas elas pagaram 15, ou seja, elas pagaram 1,5% do valor real da compra. A Vilmara e a Denise tinham essa consciência da falcatrua que elas estavam aprontando. Vilmara chamou a aventura das duas de safadeza. E falou para mim, inclusive, que o negócio foi saindo do controle. Vocês acham que vai dar ruim? Pois não tenham dúvidas, daqui a pouco eu chego lá. Porque os dias foram passando, semanas, quinzenas, meses, e lá estavam as duas loucas pela adrenalina. Eu diria aqui que elas estavam viciadas pela sensação do medo, de fazer coisa errada e sair ilesa. Elas estavam viciadas naquele friozinho na barriga, no risco do proibido. Aí vocês me perguntam, mas e os maridos? Não sabiam de nada? Como essas mulheres chegavam cheias de coisas em casa e ninguém pergunta? Como que elas estão de roupa nova, de cortina nova, de sei lá mais o que, furadeira nova, e ninguém pergunta? Pior que perguntavam, mas gente, eu não falo que essas meninas estavam profissionais? A Vilmara falava pro marido dela que tudo aquilo eram coisas que elas ganhavam dos clientes. Ela chegava com sacolinha todo dia, né? Às vezes sacolão, tudo presente, presentinho, presentão. Para quem ouve a gente do Brasil e até de outros países que não seja Estados Unidos, eu tenho que explicar aqui. Essa coisa do cliente dar as coisas para o pessoal da faxina, isso é muito comum. Dependendo da pessoa, dá sacos e sacos. Eu sei de americanos que trocam de guarda-roupa toda a estação e doa todas as roupas. Então, é comum? Muito. Todo dia? Não. Coisas novinhas? Mas sempre só coisas novas? Aí também não. Mas o marido da Vilmara nem pensava nisso não. Ué, ela falava que era presente, doação, então eu vou pensar nisso pra quê? E pior, era o marido da Denise. Porque a Denise falava pra ele que ganhava da Vilmara, dos clientes da Vilmara. Aí ele falava assim: Ô, bem, que bom, bem, que você conheceu a Vilmara. Essa mulher é um anjo nas nossas vidas. Que é uma bondosa, olha só, te arranjou trabalho, te dá esse tanto de coisa. A gente tem que orar pra ela. Ai, gente, desculpa, mas eu ri. Um belo dia, e a dupla resolve ir às compras e chama a mãe da Vilmara. A senhorinha estava passando as férias nos Estados Unidos. Elas foram, as três, fazerem comprinhas. Isso já tinha um ano que esse esquema delas tinha começado, a safadeza. Elas já estavam PhD no esquema arranca etiqueta, cola etiqueta, esconde da câmera e passa no caixa como se nada tivesse acontecendo. O negócio estava tão automático que a Denise foi catando as coisas, trocando as etiquetas e a mãe da Vilmara nem viu. Elas estavam juntas, a mãe da amiga não viu nada. E foram colocando as comprinhas no carrinho, roupa, sapato, biju, maquiagem, creme, multiprocessador. Esse dia, elas pegaram um secador da Dyson. Sabe aquele secador de cabelo que custa $600? Nunca tinha acontecido nada. Então, era aquele dia que ia dar alguma coisa errada? Será? Elas fizeram tudo direitinho como sempre faziam. Direitinho não. Vocês me entenderam, né? Elas fizeram tudo como sempre faziam, passaram no caixa, pegaram um cartão, a compra que ia dar uns $1.500 saiu por 200, só na etiquetinha. Aí vocês prestam atenção aqui no que vai acontecer agora. As três passaram no caixa, pagaram e ok. Depois que passaram no caixa, ainda dentro da loja, a Vilmara lembrou que tinha esquecido de comprar um leite. Coisa simples, inofensiva, baratinha, uma caixinha de leite. Vilmara foi lá, pegou o leite, passou no caixa, pagou tudo certinho, o valor real mesmo, e entregou o leite para a mãe. Depois disso, foram as três rumo à porta de saída. Vilmara com um carrinho, Denise com outro e a senhorinha, a mãe da Vilmara, só com leite na mão. As três passaram pela porta de saída, adrenalina a mil, porque elas eram as PhD na trambicagem, mas a emoção era a mesma, igual da primeira vez. Pois nessa hora, depois de atravessar a porta, vem dois seguranças, dois caras fortes, altos, e pararam na frente delas e falaram assim: vocês poderiam nos acompanhar? Em inglês, claro. Ferrou.
E ferrou em grande estilo, porque a mãe da Vilmara, que estava só turistando, ali ia pagar o pato sem saber de nada. Ferrou a coitada junto. Vilmara não deixou isso acontecer. Quando os seguranças mandaram elas acompanhar a Vilmara, já sacou de cara que a casa tinha caído. Aí, para salvar a mãe, ela falou: Ô mãe, você fica aqui que deu um problema no meu cartão, vamos ter que voltar lá dentro. Como a mãe não entende nada de inglês, ela não entendeu alhos nem bugalhos e ficou ali do lado de fora da loja esperando a filha resolver o cartão. Que cartão, hein? Que cartão que nada, isso aí é furto dos gordos, dos caros e da safadeza. Pois lá foram elas para a salinha. E lá não teve essa de segurança desconfiado perguntar se elas estavam roubando, não. Até porque se perguntasse, elas não tinham nem como se defender. Vai defender como? Com um secador da Dyson de 50 centavos? Falar que foi erro de quem colocou preço? Não, né? Pois é, mas elas nem precisaram passar por esse vexame. Elas foram direto para um vexame muito maior. Os seguranças mostraram as imagens das câmeras. Câmeras flagrando tudo, a maracutaia toda. E pior, vídeos de outras lojas. Quero dizer, essas mulheres já estavam com plaquinha de procuradas na comunicação interna das lojas. Devia ter, assim, e-mail alertando: procura-se loira e morena acusadas de roubar na região. Que situação! Pois agora estavam as duas ali pegas no flagra. Os caras pediram os documentos. Vilmara entregou a carteira de habilitação. Denise? Coitada da Denise, estava branca, transparente, pálida. Ela não fala inglês, mas claro que estava entendendo o que estava acontecendo. Só que Denise não tinha documentos. Ela não é legal nos Estados Unidos e também não tinha nem passaporte ali com ela. Na hora do pânico, ela falou assim: Eu vou ligar pro meu marido trazer os documentos. Vilmara deu uma cutucada na amiga e falou: Fica quieta que eu resolvo. Os seguranças não falam português, não entenderam nada. A Vilmara falou: Dá um jeito de achar uma foto no teu passaporte aí no celular, senão eu vou embora e largo você aí. Denise estava em choque total. Daí Vilmara foi falar com os caras. O segurança disse: Você sabe que vocês podem ir presas, né? A gente sabe que vocês passaram em um monte de lojas. Era novembro. Frio pacas. E as duas pareciam que estavam no inferno, suando frio lá na salinha. Vilmara só pensava na mãe, a senhorinha lá fora no frio segurando a caixa de leite. Vilmara falou: Moço, não leva nós pra polícia não. Minha mãe é idosa, tá lá fora no frio. Minha mãe é doente, não pode ficar assim não. Um dos seguranças falou: Só não vou te levar por causa da tua mãe, mas vocês vão receber uma notificação e vão ter que comparecer no fórum. Vilmara não pensou duas vezes. Tá bom. Vou lá pegar minha mãe e levar ela pra um lugar quente. Pode deixar, não vou fazer isso nunca mais, nunca mais. Os seguranças foram muito bonzinhos, né? Elas não estavam livres porque tinha que ir no fórum, quero dizer, responder um processo por furto, mas não foram presas. Dizem por aí que um dia a conta chega. Agora, gente, vai rolar uma reviravolta aqui na história. Não sei se vai ser uma reviravolta ou se vai ser uma história dentro de outra história. Escuta só o que vai acontecer. Para começar, o rumo da vida das duas agora vai para caminhos completamente diferentes. Eu vou contar primeiro o que aconteceu com a Vilmara, mas o desfecho da Denise é muito inesperado. Esse sim é uma reviravolta louca. Bom, Vilmara surtou, mas surtou assim a ponto de parar no manicômio. O comportamento dela, olha só, ela estava do nada limpando uma casa, pegou uma tesoura e cortou o cabelo dela curtinho, colado na cabeça, ela mesma. Até aí tudo bem, mas daí ela mandou o marido dela pular da ponte e foi dormir com pensamentos de tirar a própria vida. Ela tinha consciência que estava vivendo tudo isso e procurou um médico. Dali não viu mais nada. E quando acordou, estava internada numa clínica que era um manicômio mesmo. Foi por causa dos roubos? Foi um surto porque pegaram ela roubando? Ela me disse que surtou por outro motivo. Surtou porque descobriu umas coisas erradas na igreja. Lembra que eu falei que ela adorava ficar lá na igreja, ia trabalhar? Era uma coisa que ela fazia de coração mesmo. Pois ela descobriu essas coisas erradas, coisas do tipo que
Os cabeças da igreja, eles ficavam metendo pau nos fiéis, ficavam falando mal do povo que precisava de doação. Ela falou que uma vez foram falar mal da Denise e ela não aceitou. Rolou maior treta e o povo da igreja meio que excluiu a Vilmara de tudo, de todas as funções que ela amava, que ela fazia por lá. Sei lá, só sei que chegou o dia do fórum, ela tinha que ir até o juiz e podia até ser presa, mas Vilmara estava internada aí no manicômio. Ela não contou para a médica o que tinha rolado, o lance dos esquemas das lojas, do roubo, nem nada de polícia. Ela inventou lá uma história que estava precisando ir cuidar da mãe, que era idosa, que precisava sair urgente dessa clínica, que estava melhor e a médica liberou. Vilmara pagou $1.500 para um advogado, recebeu uma pena tranquila por danos. A pena foi de $200. O crime compensa? Olhando aí os valores da Vilmara, a gente até pode falar que sim, para quem tem coragem, mas o final da Denise foi bonito não, ou melhor, não está sendo, porque ainda está rolando. A aventura das duas começou em 2023. O julgamento foi em 2024. A pena da Denise foi de $500. É muito. Para quem roubou $100 mil, não é nada. Isso mesmo. $100 mil, pelo menos, é o que a Vilmara acredita que elas roubaram durante todo o ano. É muita grana. Bom, Vilmara me disse que depois do flagrante, elas nunca roubaram nada. Mas termina aí? Nath. O que está acontecendo agora? Vocês lembram que lá no começo eu falei que a Denise era casada há muitos anos e que desde o primeiro dia ela ficava com onda, assim, com uma onda pedindo divórcio para o marido? Pois é, enquanto tudo isso estava acontecendo, enquanto ela estava se achando a super poderosa do crime, uma Don Corleone das lojas de departamento, Denise falava para o marido que queria separar. Aí rolou o flagrante lá com seguranças e ela decidiu. A Denise teve um papo reto com o marido e pediu o divórcio. Dessa vez, era para valer. E aí o que aconteceu? Foi a vez do marido da Denise surtar. Todo mundo surta nessa história? Mais ou menos. Esse marido pegou uma faca e saiu correndo pela casa, falando que ia acabar com a própria vida. Eu vou me matar. Denise foi tentar segurar o homem, bateu um braço e machucou. No meio da confusão, ela pediu para o filho, um menino de 10 anos, ligar para a polícia antes que acontecesse uma tragédia. O menino ligou e a polícia foi até lá. Só que Denise não fala inglês, o marido também não. O único que fala é o menino de 10 anos. Quando a polícia chegou, o menino, em vez de falar que o pai estava surtado, querendo se matar, ele disse: "Meu pai estava querendo matar minha mãe", porque ele entendeu o pai dizer: "Eu vou te matar". O que a polícia fez? Levou o homem acusado de violência doméstica. Isso porque o surto dele é de medo da mulher separar dele. Está muito longe de qualquer violência. O marido da Denise foi levado de ambulância com camisa de força para um hospital. A Vilmara me contou isso perplexa, falou que ele era uma pessoa extremamente calma. Foi só um surto e o homem foi liberado, mas tem que responder ao processo. E é aí que está o desfecho bem inusitado dessa história. O marido da Denise está respondendo o processo por violência doméstica, que ficou ainda mais complicado por causa na hora da confusão, que a Denise bateu o braço, esse braço ficou roxo. E aí, provavelmente, ela fez um exame de corpo de delito e isso acaba juntando prova contra o marido. Enquanto ele espera o julgamento, ele está sendo monitorado com tornozeleira eletrônica e não pode chegar perto da Denise. Ele está livre, mas com essa tornozeleira. Ele tem que manter distância de sei lá quantos metros dela, quantos quilômetros. Onde que esse homem foi parar? Na casa da Vilmara. Com tudo isso, Denise, que sempre quis se separar, voltou a se apaixonar pelo marido. Escuta essa. Ela voltou a se apaixonar pelo marido. Olha a Denise atrás de adrenalina aqui de novo. Ela vai até a casa da Vilmara para encontrar o marido escondido da polícia. Mas, gente, pode tudo isso acontecer com uma pessoa só? Pode. E tem um fator aqui que faz tudo isso piorar. Vocês lembram que eu falei que a Denise não tem documento americano? Pois bem, nem ela, nem a família inteira.
E agora o marido dela vai ser julgado, vai ter que ir lá na frente do juiz, da polícia e às vezes até ficar cara a cara com oficiais de imigração. Com essa perseguição do Trump, nunca se sabe. A questão é, será que não vão aproveitar ali o momento e puxar a ficha policial da Denise também? E se puxar o histórico dela, vão descobrir os roubos e vão deportar todo mundo? Essa história está nesse pé. Eu acho que do jeito que as coisas estão, por muito menos eles seriam deportados. Eles têm um processo de asilo, não sei qual que é a alegação, mas o histórico dos dois, na minha opinião, só Deus na causa. Vamos ter que esperar por um desfecho aqui. Enquanto isso, o medo da Vilmara é de ficar longe da amiga, da parceira. E aí, o crime compensa? Essa é a história da Vilmara e da Denise. Na semana que vem, o papo é sobre casamento. Até onde ir num casamento que não tá dando certo? Qual o limite de fazer o relacionamento funcionar? Será que se mudar de país, as coisas melhoram ou pioram? Vamos falar sobre isso na próxima quinta. Você vem? Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.